A paz do Senhor para todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso live de número 181, né? Semana passada nós fizemos o nosso live de número 180 falando sobre família. Família e projeto de Deus, prioridades para Deus, né? Falamos sobre isso. E, inclusive, eu não fechei, né? A gente ficou de continuar esse tema. Nós falamos sobre as 4 prioridades de Deus. Nós falamos sobre família, que é projeto de Deus, base de ministério, base de uma vida, né? Mas como a gente está falando em ministério, então a família é a base do ministério. Uma família estruturada, ela gera um ministério, uma igreja fortalecida, né? Uma igreja equilibrada, uma igreja funcional, vamos dizer assim. E é por isso que o diabo tem investido tanto nas famílias, né? Nós falamos sobre isso semana passada, eu deixei as 4 prioridades de Deus para poder a gente pensar um pouquinho sobre ela, né? E encaixar na nossa vida e para a gente dar início, para a gente recomeçar essa semana. Mas eu coloquei hoje um novo tema, que a gente vai sair um pouquinho da família, vamos deixar para a semana que vem, ou talvez até para hoje mesmo, vamos ver como é que faz. E como houve uma polêmica muito grande com relação à semana passada, no domingo, eu e Pastor Robinho fomos convidados. Pastor Robinho fez o testemunho, deu o testemunho dele, eu dei uma palavra rápida e orei no final, no 7º aniversário do Centro Espírita Seara do Bem. E nós estivemos lá, fomos convidados, e isso gerou uma polêmica muito grande. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Vamos entender uma coisa, gente. Eu não estou aqui para justificar as nossas atitudes, eu não estou aqui para me justificar e o pastor Robinho, não. Eu estou aqui para poder explicar algumas coisas, algumas dúvidas, fazer algumas perguntas também, esclarecer alguma coisa, tá? Na realidade, eu não posso dizer para vocês que não me abalou bastante as críticas, os julgamentos, me abalou bastante, principalmente de pessoas que me conhecem. Pessoas que não me conhecem eu até relevo, e que não é normal, porque você não pode julgar uma pessoa por um ato. Você tem que conhecer aquela pessoa, você tem que conhecer um pouco a história daquela pessoa para que você possa julgar aquela pessoa, né? Ter cuidado com o julgamento. Mas pessoas que me conhecem, pessoas que me acompanham, pessoas próximas a mim, então isso me abalou mais um pouco, tá? Agradeço também pessoas que estão comigo, estão me acompanhando, pessoas que eu nem sabia que estavam me acompanhando, mas pessoas que me deram uma força e deram testemunhos e tudo, e eu quero agradecer, tá? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Veja bem, o tema que eu coloquei hoje do nosso live é... pode um pastor pregar, louvar e testemunhar num centro espírita? Pode um pastor pregar, louvar e testemunhar no centro espírita? Eu não procuro, até mesmo porque eu não tenho tempo, mas eu soube até ouvi aí nas críticas que fizeram, falaram até de alguns cantores que foram cantar em, não sei se centro espírita ou terreiro de Umbanda, eu não sei, falaram aí, mas eu não me lembro na realidade nem quais foram os cantores, e criticaram muito esses cantores e tal. Eu não sei na realidade, não sei a vida de cantor, não conheço e nem vou julgar ninguém, não sei o que foi que aconteceu lá. Eu sei que
eu ouvi críticas, mas eu não, foi como eu falei, eu não sou A, B nem C, eu sou pastora Deise Salema. Então eu vou falar de mim e, consequentemente, do meu esposo, que não está aqui agora, mas que com certeza caminhamos juntos num só propósito e temos uma só visão. E então foi essa crítica, né? Então eu quero tentar responder um pouquinho baseado na palavra, tá? Pode um pastor pregar? Pode é uma entonação um pouco pesada, por conta que nós podemos todas as coisas, né? Todas as coisas não são lícitas, né? Mas falando de um termo geral, então pode um pastor pregar, louvar ou testemunhar no centro espírita? Veja bem, nós fomos convidados para fazer exatamente isso, ficar com a parte, o tempo que era da palestra, que eles chamam palestras, no 7º aniversário do Centro Espírita, aqui de Newark. E nós fomos. E pastor Robinho, ele deu testemunho, e no final eu levei uma palavra rápida, foi a que eu coloquei lá, e orei pelo pessoal. Então houve algumas perguntas e houve algumas críticas. Eu quero caminhar com vocês. Veja bem, existem 2 ângulos ao qual você pode pensar. Deve ou não deve, vamos falar assim, deve ou não deve um pastor entrar no centro espírita para pregar, ou para louvar, ou para testemunhar? Depende de... Existem 2 ângulos para poder você olhar e responder essa pergunta. O primeiro ângulo é o ângulo de você dizer, poxa, mas eles foram lá comemorar o aniversário, comemorar o 7º ano do aniversário de um centro espírita. É uma coisa meio ilógica, né? Comemorar, um pastor comemorar 7 anos de um centro espírita, um pastor e depois orar abençoando aquelas pessoas dentro desse aniversário de 7 anos de um centro espírita. Então, se você for pensar neste ângulo, você vai achar realmente um absurdo. Se você for pensar no ângulo de o que o pastor vai estar fazendo lá e depois ainda mais tirar foto com o pessoal e colocar na rede social e participar daquela alegria toda lá, o pastor e a pastora naquela alegria toda de 7 anos de comemoração de um centro espírita. Então, se você olhar nesse prisma, você vai julgar. Você vai julgar. E você vai julgar pelo que você vê. Agora, se você olhar pelo prisma, se você olhar a gente ali no aniversário de 7 anos e ver a gente naquela alegria toda ali, se você olhar pelo prisma de, poxa, que privilégio, pastora Deise e pastor Robinho, ser convidado. Podia ali 7 anos de um centro espírita, podia ter sido convidado ali um preletor, um palestrante qualquer aí de nome para poder comemorar o aniversário de 7 anos do centro, e não foi. Foram os pastores que foram convidados para ir lá fazer uma palestra, como eles falam. Eles falam em fazer palestra e nós falamos em pregação, levar lá uma palestra. Então, que honra, né? Que honra os donos de um centro espírita chamarem um casal de pastores para levar uma palavra e levar o testemunho e louvar no dia do aniversário do centro espírita. Se você olhar por esse prisma e da alegria da gente ali com aquelas pessoas, você vai começar a entender que Jesus, ele... Interessante que aquele centro chama-se Seara do Bem, Seara. E a palavra de Deus diz que Deus é o dono da seara e que ele enviará ceifeiros para a colheita da seara, né? E eu fui criticada até porque eu coloquei lá na postagem que aquela seara do bem, ela é de Deus, ela é de Jesus.
eu fui criticada por isso. Como é que a senhora está blasfemando o nome de Deus em dizer que aquela seara, aquele pessoal é de Deus? A senhora blasfemou também porque a senhora falou, isso são críticas que eu recebi aí na postagem. A senhora falou também que a senhora sentiu a presença de Deus naquele lugar desde o momento que a senhora entrou ali. A senhora também blasfemou. Como é que num centro espírita você pode sentir a presença de Deus? Vamos lá, gente. Exatamente depende do prisma que você olha. Se você olha por um prisma com os olhos religiosos, então você vai criticar, você vai julgar de uma maneira religiosa. Mas se você olha pelo prisma da palavra de Deus, da base bíblica, então você vai entender que, peraí, se eu não conheço o pastor Robinho e a pastora Daisy, deixa eu dar uma olhada aqui nas páginas dele, que tem 4 perfis, né? Só 4 perfis e 3 páginas. 4 perfis e 3 páginas. Eu tenho 7 locais onde você pode conhecer a gente aí no Facebook, né? E, então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem é pastor Robinho e pastora Daisy, para poder eu julgar, né? E então, é uma questão equilibrada de você fazer as coisas, né? De você questionar ou de você julgar alguém que você não conhece. E se você conhece, você vai... Bom, se você conhece pastora Daisy e pastor Robinho, pessoas que conhecem a gente, eu ainda tive pessoas que conhecem a gente que ficaram, né, em choque. Algumas disseram, não, mas eu confio na pastora Daisy e no pastor Robinho, e outros ficaram que meio balançado, né? Alguns me perguntaram, vieram até mim para perguntar, outros simplesmente se calaram nas suas dúvidas e deixaram as interrogações dentro de si, né? E então me perguntaram porque a senhora blasfemou, porque a senhora disse que desde o momento que a senhora entrou ali naquele centro espírita, a senhora sentiu a presença de Deus. Veja bem, gente. Bom, baseado na palavra de Deus que diz que a seara está pronta e que Deus enviará os seus ceifeiros, nós fomos enviados como ceifeiros àquele lugar. Nos chamaram até de ecumenismo, que nós estávamos praticando o ecumenismo. É uma coisa muito séria, é uma acusação muito séria que você faz, você dizendo algo assim. Porque, na realidade, quando eu falei, eu não disse que nós fomos ali no centro espírita para a gente receber doutrinas espíritas, e nós não fomos ali no centro espírita para pregar ou palestrar doutrinas espíritas, de forma alguma. Desde o início nós somos pastores evangélicos. Quem me conhece sabe que eu não brinco com a palavra de Deus, eu não brinco de ser crente, eu não brinco de ser pastora, eu não brinco. Eu sou uma pessoa que eu tenho temor a Deus. Eu sou uma pessoa que eu me converti ao Evangelho de Cristo há 20 anos e busco há 20 anos, 19 anos. Um ano eu aceitei Jesus, 8 meses depois eu me converti. Então, depois que eu me converti há 19 anos, eu busco caminhar dentro da palavra de Deus. Óbvio, claro que nós erramos, somos falhos, somos pecadores, somos carne e somos sujeitos à queda, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. E eu explico muito bem isso dentro desse estudo, que o pecador é aquele que não se arrepende, o pecador é aquele que permanece, o pecador para Deus, tá? É aquele que permanece no erro, é aquele que vive a prática do pecado. E a diferença para o cristão é porque o cristão ele cai, ele erra, mas ele se arrepende e ele busca não voltar a errar. Essa é a diferença do cristão. E eu procuro viver uma vida cristã, eu procuro viver aquilo que eu prego, até mesmo porque Deus me cobra, muito, não é pouco. E então nós não entramos ali para pregar doutrinas espíritas, e nem nós entramos ali para receber doutrinas espíritas.
Não, de forma alguma. Nós fomos convidados, nós entramos ali, um pessoal que nos respeita muito, vocês não têm ideia do respeito que aquelas pessoas têm por nós, e nós entramos ali para levar o amor de Deus, a palavra de Deus, o testemunho do que Deus fez na vida do meu marido, o poder de Deus na vida de uma pessoa, e cantar louvores a Deus e orar por aquelas pessoas. E pessoas me perguntaram de sentir a presença de Deus. Eu falo sempre isso. Eu digo sempre isso, que nós somos a Jerusalém de Deus. Nós somos o segundo templo, a segunda casa, que é muito mais... tem muito mais poder e muito mais preciosa para Deus do que o templo feito por mão de homens. Somos nós, o corpo de Cristo, que fomos feitos pelas mãos de Deus, e que o cristão verdadeiro, ele tem Cristo em si. Jesus diz: se vós estiverdes em mim, confessar com a tua boca e crer no teu coração que Jesus é Filho de Deus, e a minha palavra, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, crendo, você receberá. O poder de Deus que foi lançado sobre Jesus, Jesus lançou sobre a sua igreja. Jesus, quando marcou um encontro com os discípulos no monte, Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora, portanto, eu envio vocês a fazer discípulos, a pregar a minha palavra, a curar, a libertar, a romper cadeias, a abrir os olhos dos cegos. Então, Jesus disse assim: olha, o poder que eu recebi do meu Pai, esse poder eu lanço sobre a minha igreja, para que a minha igreja faça, complete e continue o ministério que eu iniciei aqui na Terra, o ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo com Deus através de um Cristo que vive e habita em nós. Eu costumo dizer que a Bíblia fala, mas eu repito muito isso, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, aonde pisa a planta dos nossos pés, ali o Senhor está. Jesus, ele disse aos discípulos, olha, foi até quando Jesus falou com o discípulo lá no monte, ele falou: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O que significa isso? Significa que Jesus estará conosco em todo o tempo. Em todo o tempo, Jesus estará conosco. Então, se você vive Cristo em você, então, aonde você andar, Ele estará com você. Porque Ele fala: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, ou seja, até o dia do juízo final. O Senhor estará. É promessa de Deus. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando você confessa Cristo como teu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. É Ele quem vai fazer toda a transformação na sua vida. É Ele que vai mudar os teus conceitos. É Ele que vai mudar a tua forma de pensar. A palavra vai libertar o quê? A palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará a nossa mente. A palavra liberta a mente. A palavra não liberta o corpo. Quem liberta o corpo é o nome de Jesus. A palavra liberta a mente. A palavra rompe sofismas que se levanta contra a palavra de Deus. O poder de Deus rompe sofismas que se levanta contra a palavra de Deus. E esse poder é que tem que estar em nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, através do poder dele que opera em quem? Em você.
O poder de Deus tem que operar em você. Jesus diz, eis que eu recebi do meu Pai todo o poder nos céus e na terra. Agora, portanto, eu pego esse poder, lanço sobre vocês, para que vocês vá e vocês completem a obra que eu iniciei aqui na terra. É para os discípulos de Cristo que ele deixou essa obra, que é o ministério da reconciliação. E Deus diz assim, é como se fosse, Deus diz, é como se fosse eu em você dizendo para o mundo, olha, reconcilia-se com Deus através de um Cristo que habita em mim. Isso é muito sério. Quando você, aonde você pisa a planta dos teus pés, ali a presença de Deus tem que estar. O cristão que anda na presença de Deus, o cristão que busca caminhar dentro dos princípios firmados nos princípios elementares da palavra de Deus, que é amar, perdoar, dar a segunda face, orar por aquele que intenta o mal contra você, caminhar mais uma milha, abençoar aquele que te amaldiçoa, orar por aquele que intenta o mal contra você. Então, os princípios bíblicos, os princípios elementares da palavra de Deus, a base da palavra de Deus, a base do cristianismo é o amor, a base do cristianismo é o perdão. Eu costumo falar que os dois principais versículos bíblicos, no meu ver, os dois principais versículos bíblicos é a base de todo o evangelho de Cristo. Está em 2 versículos. A base estão em 2 versículos. João 3,16. O amor incondicional de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu único filho, que ele tinha de melhor, que ele tinha de mais precioso, por mim, por você, para o resgate da humanidade. O amor de Deus, um dos princípios elementares, um dos princípios básicos do Evangelho de Cristo, que todo cristão tem que ter em si, é o amor de Deus e o perdão de Cristo. Lá de Lucas 23, 34, se eu não me engano, aonde Jesus, as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoando aqueles que o crucificaram. Então, esses 2 versos bíblicos, para mim, ao meu ver, são a base do Evangelho de Cristo. Se nós não tivermos, se nós não conquistarmos, se nós não buscarmos esses princípios elementares para a nossa vida, não dá para ser cristão. Paulo diz assim, olha, busca o amor de Deus na tua vida e a perseverança de Cristo na tua vida todos os dias. Paulo diz, olha, todas as vezes quando você orar, peça a Deus isso, porque sem isso não dá. A perseverança de Cristo foi o que levou ele a perdoar. A perseverança de Cristo foi o que levou ele a perdoar aqueles que o crucificaram. Então, Cristo ele deixou um exemplo para cada um de nós. Cristo deixou um exemplo de vida. Vida cristã é exatamente uma vida, caminhar num exemplo de vida que Cristo deixou para mim e você aqui na terra. Então, aonde pisa a planta dos teus pés, ali Cristo tem que estar. Aonde pisa a planta dos teus pés, ali o Espírito Santo de Deus vai se revelar através da tua vida. Ser o sal dessa terra e a luz desse mundo é você fazer a diferença por onde você passa. É você fazer a diferença por onde você passa. E nós, eu e o pastor Robinho, não só no centro espírita, como num bar de gogô, como numa festa, numa festa do mundo, eu falo essa expressão, gente, para muitos soa até muito pesada, uma festa mundana. Mas vamos entender, não é denigrindo ninguém, porque às vezes essa expressão, ela se torna um pouco pesada aos nossos ouvidos. Vamos entender o que é uma festa mundana, vamos entender o que é uma pessoa mundana, vamos entender o que é. O que não é espiritual é do mundo. E o que é do mundo é mundano. Amém? Então, existe o lado espiritual e existe o lado do mundo. Então, o que é do mundo é mundano. O que não é espiritual é do mundo.
Tudo aqui é do mundo, tudo aqui, o que a gente fala aqui, casamento, o que não é espiritual é mundano. Então, quando a gente usa a expressão uma pessoa mundana, quando a gente usa a expressão uma festa mundana, quando a gente usa uma expressão assim, é porque não é espiritual, tá? É uma festa do mundo, é uma festa normal, é uma festa onde as coisas do mundo acontecem com normalidade para pessoas que vivem o mundo. Amém? Então, não só no centro espírita, mas no Bar de Gogô, num projeto que é uma favela aí no Brasil, aqui chama-se Projeto, que é um lugar de droga, é um lugar de crime, é um lugar pesado, é um lugar perigoso, numa boca de droga, em qualquer lugar. Eu e o pastor Robinho, nós não temos restrição de entrar em lugar nenhum. Nós temos uma amiga que é uma pessoa conhecida, uma amiga, eu posso falar, que ela é espírita e quantas vezes ela chamou a gente para ir jantar num bar, a gente estava acabando de fazer algum trabalho nosso e encontrávamos com ela por algum motivo e a gente ia. E lá, sempre aonde eu e o pastor Robinho vai, sempre acontece alguma coisa. Por quê? Porque a intenção nossa de entrar num lugar mundano, a intenção nossa de entrar num lugar aonde possivelmente poderíamos ser criticados, a intenção nossa não só nesses lugares, mas numa igreja, numa festa cristã, num show evangélico que a gente não vai, mas se for algo que tenha gente crente, nossa intenção é a mesma. Porque você tem que estar, o verdadeiro cristão é aquele que caminha com Cristo 24 horas, e não só quando está dentro da igreja, e não só quando sai com uma Bíblia debaixo do braço para ir fazer uma visita, ou quando sai para orar com alguém, não. Um verdadeiro cristão, ele tem que caminhar com Cristo 24 horas, porque Jesus, ele pode querer te usar dentro dessas 24 horas. Jesus um dia falou para mim, eu tinha uns 5 anos mais ou menos, não, uns 4 anos de conversão mais ou menos, 4 ou 5 anos de conversão, eu acho que eu tinha 1 ano mais ou menos de casada, e Deus perguntou para mim, você quer que eu use você a tempo e fora de tempo, quando eu precisar, ou você quer que eu use você somente quando você está vestida de crente? E eu fiquei com muita vergonha de Deus naquele momento, e a partir daquele momento eu comecei também a mudar as minhas vestes. Eu comecei, não estava indecente, não, de forma alguma. Eu estava com uma calça assim pela metade, era época de calor aqui nos Estados Unidos, eu estava com uma calça assim pela metade, eu estava com uma blusa, não estava decotada, mas era uma blusa que estava aqui assim mais ou menos, e de alcinha e tudo, e eu fui fazer uma libertação numa pessoa, por isso que Deus me falou isso. E uma pessoa que estava na rua, e eu falei, não, eu quero ser usada pelo Senhor a tempo e fora de tempo. Então foi quando eu comecei a olhar mais, vigiar mais as minhas vestes, vigiar mais a minha... Porque quando Paulo fala corpo, alma e espírito, Paulo diz assim, olha, conservai o teu corpo, alma e espírito irrepreensível para a volta de Jesus. Então, peraí, deixa eu ler aqui o que a Letícia está falando. Minha filha Valentina, de 6 anos, falou para o meu marido agora, papai, assista a pastora Deise, ela é muito fofinha. Gente, eu não acredito a um negócio desse que me... são coisas assim que Deus permite acontecer para me dar força, para me levantar e continuar e entender que eu estou no caminho certo. Gente, uma criança de 6 anos de idade, a filha de Letícia, neta de Nádia. Que linda, gente. E então... Pai do Senhor, minha linda, você deve estar me assistindo, né? Deus te abençoe, tá?
Fofinha, gente, coisa linda. Então, aonde pisa a planta dos nossos pés, tem que acontecer alguma coisa. Quando nós vamos para dentro de projetos, aqui nos Estados Unidos, aonde a gente entra, pessoas se convertem a Cristo, pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas chegam para a gente para pedir... Nádia, eu vi. Pessoas chegam para a gente para pedir oração, pessoas chegam para a gente para conversar, dizendo que quer mudança de vida. Então, aonde a gente passa? Então, quando a gente foi, o nosso propósito, a nossa intenção de entrar no centro espírita, ali quando falaram para mim também, me criticaram porque eu orei, a senhora orou pelo aniversário de 7 anos do centro espírita, e eu respondi para essa pessoa que me falou isso, e eu falo agora também, que o centro espírita, como qualquer um outro lugar, um terreiro de umbanda, um bar de gogô, qualquer um outro lugar, é constituído por pessoas. Então, quando eu orei ali naquele lugar, eu orei por pessoas, eu orei por uma seara. Eu orei por uma seara do bem que está ali esperando. E eu digo uma coisa a vocês, eu fiquei muito envergonhada e eu cheguei até a pedir perdão para a dona do centro, que é muito amiga nossa, a gente gosta muito dela, não vou estar aqui falando o nome, mas a gente ama muito ela, não só ela, as pessoas ali que nos respeitam, as pessoas ali que nos honram, as pessoas ali que nos abraçam e que falam palavras de incentivo para a gente ali, agradecidas e tudo. Um dia, uma amiga dela, que é crente, disse para ela, nos criticando porque a gente foi lá, e disse para ela, falando criticando a gente, porque achava que era certo e tal, não sei o quê, e ela virou para essa amiga dela que é crente e falou para ela, disse, olha, mas vocês não falam que Jesus veio para os perdidos e que nós somos perdidos, e por que você não vai lá? Por que você não pode ir lá no centro para poder nos encontrar? Jesus não diz que veio para os doentes e vocês dizem que nós somos doentes. Por que vocês não podem ir lá no centro para nos curar? Então, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha e eu pedi perdão para essa pessoa. Eu digo, eu te peço perdão por essa pessoa, essa tua amiga que é crente. Eu te peço perdão por ela, porque realmente eu fiquei com vergonha disso. E essa é a pura verdade. Então, ir ali naquele lugar para abençoar aquela seara, ir ali naquele lugar para falar do amor de Deus, do amor de Cristo, do que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, e ali naquele lugar para falar do amor, do arrependimento, falar do perdão, falar do impossível de Deus, e ali naquele lugar, a gente vai naquele lugar e em qualquer outro lugar que a gente for convidado. E eu posso dizer para vocês que nos lugares onde a gente tem ido, não é nada para a glória nossa de forma alguma, mas para a glória de Deus, e nos sentimos honrados com isso. Aonde a gente chega, a gente faz a diferença. Então, eu não vim aqui, não abri esse live para justificar o que a gente fez. Não, eu vim para explicar, pode ser assim. Porque eu vejo também que tem pessoas que entram fazendo críticas, mas quando você explica, quando você dá um pouco de esclarecimento, muitas vezes eu vejo falta de esclarecimento. Eu vejo exatamente isso, falta de esclarecimento. Porque quando você fala alguma coisa, você explica, as pessoas conseguem entender. Teve pessoas ali que eu explicar, eu falar o porquê, eu falar o para quê que a gente estava ali, as pessoas entenderam e até elogiaram e até parabenizaram a gente. Então, na realidade, eu estou vindo aqui
primeiro, uma coisa também para pedir perdão também para as pessoas que são espíritas e as pessoas que... Adriana é de lá do centro, se eu não me engano. Como foi lindo o depoimento do pastor e a oração que a senhora fez, foi muito bênção, adorei, e um dia desses irei fazer uma visita. Deixa eu ver o que a Adriana está falando aqui. Irei fazer uma visita na igreja de vocês. Muito obrigada pelas palavras de força e carinho. Saí de Oceanport para ouvir vocês lá no centro e foi um espetáculo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem está falando isso daqui, Adriana, é lá do Centro Espírita, Seara do Bem. Adriana tá... Vou ler para vocês de novo. O que a Adriana está falando aqui. Adriana é lá do Centro Espírita da Seara do Bem. Como foi lindo o depoimento do pastor e a oração que a senhora fez. Foi muita bênção. Adorei e um dia destes irei fazer uma visita na igreja de vocês. Será muito bem recebida. Adriana, você, qualquer pessoa do Seara de Bem, sua família, qualquer pessoa, será muito bem recebida. Muito obrigada pelas palavras de força e carinho. Saí de Oceanport, não sei onde é que é, mas deve ser longe, por ela estar falando assim, para ouvir vocês lá no centro, e foi um espetáculo. Muito obrigada, Adriana, pelas palavras de carinho de vocês. Eu sei que é sua e eu sei que é do pessoal de lá também, do centro. Eu vim aqui também para pedir perdão também para o pessoal do Centro Espírita Seara do Bem, pessoas que são espíritas, pessoas que não têm religião, pessoas que me acompanham, que eu sei que tem pessoas que me acompanham que não são evangélicas, e eu pedi perdão a vocês, porque eu sei que houve muitos comentários, como é que eu posso usar uma palavra para não ofender ninguém? Houve muitos comentários sem sabedoria, sem sabedoria na minha postagem com relação a vocês, com relação a pessoas que não são evangélicas. Eu quero pedir perdão para vocês, porque nós não temos o direito de estar denegrindo ninguém, nós não temos o direito de estar julgando ninguém, nós temos sim o direito e a obrigação de respeitar as pessoas dentro das suas limitações, respeitar as pessoas dentro das suas crenças, respeitar as pessoas, é isso que Jesus nos ensina. Jesus nunca chegou na casa de um publicano, na casa de um fariseu, na casa de um pecador e denigrindo com ninguém, ou falando mal de religião de alguém, ou falando nunca. Jesus nunca envergonhou ninguém. Jesus nunca envergonhou. Me falaram até a questão, a senhora devia chegar lá e expulsando o demônio, e fazendo isso, e amarrando isso, e fazendo aquilo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mais gente endemoniada do que tem dentro das igrejas. Eu estou cansada de fazer libertação dentro da minha igreja. Então, de fazer libertação nas igrejas que eu ando. Então, o problema é que você não vai estar, você não vê de forma alguma Jesus chegar na casa. Aquela pecadora se ajoelhou diante dos pés de Jesus. A palavra de Deus diz que ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Jesus, de forma alguma, Jesus afastou ela dele, ou Jesus expulsou demônio naquela mulher. Jesus não saía expulsando o demônio de ninguém, não, gente. Jesus, ele expulsava os demônios quando ele era manifesto. Quando os demônios manifestavam, Jesus expulsava. Ou então, quando era para Jesus curar alguém que veio pedir a ele.
Jesus fazia por quem vinha até ele. Jesus não saía no meio da multidão botando a mão em todo mundo não. As pessoas é que vinham até Jesus. Então, Jesus, ele fazia, Jesus nunca, Jesus Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não expulsou demônio nenhum. Jesus entrou, e por que, até a crítica veio, por que vocês então não fizeram lá o que tinha que fazer, e por que não foram embora logo, por que tiveram que tirar foto para postar no Facebook, por que tiveram que comer lá com eles? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Primeiro, já falei aqui, não temos nada que esconder de ninguém, nada. Eu e Pastor Robinho, nossa vida é um livro aberto, tudo nosso, com relação a ministério, tá tudo lá, nas 4 perfis e nas 3 páginas do Facebook nossa. Nós não temos nada para esconder a ninguém. Nós estávamos muito felizes ali pelo privilégio, pela honra de termos sido chamados, um casal de pastores, para poder estar indo levar uma palavra, um testemunho, louvor e oração no aniversário de um centro espírita, onde podia estar os palestrantes que eles quisessem lá colocar para poder comemorar o aniversário. Então, Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, Jesus, quando entrava na casa dos publicanos, ele entrava para comer. A Bíblia diz claramente, Jesus não ia só levar a palavra, Jesus não ia só orar por eles, Jesus ia comer com eles também, Jesus ia jantar com eles também. Então, Jesus foi criticado. Eu coloquei um texto na minha página, foi um texto até bastante, eu posso falar, agressivo. Não um texto que para agredir alguém, não foi essa a minha intenção de forma alguma. A minha intenção, eu não tenho intenção nenhuma de fazer nada na minha vida, principalmente as coisas que são relacionadas a ministério, as coisas que são relacionadas a Deus, para agredir ninguém. Eu não tenho necessidade. Pessoas entraram em contato comigo, pastora, a senhora tirou postagem que eu coloquei, por que a senhora tirou? Eu digo, olha, eu tirei porque aquela postagem estava agredindo pessoas que não são cristãs. E aquela postagem ali, e as nossas páginas do Face não foram colocadas para agredir ninguém, nem para agredir cristão, nem para agredir pessoas que não são cristãs, pessoas que não têm religião, ou pessoas que têm outra religião, de forma alguma. Eu te retirei porque estava agredindo, e eu vou retirar, e ele achou ruim, eu digo, a página é minha, o perfil é meu, a postagem é minha, eu retiro eu retiro o comentário que eu quero. Se a senhora quiser, a senhora pode me excluir também, então, da sua página. Eu digo, eu não tenho necessidade de excluir ninguém da minha página. As nossas páginas são abertas, elas são públicas em todas as áreas. Todas as áreas nossa, as 4 perfis e as 3 páginas são abertas. Para telefone, para tudo. Nossas páginas são abertas. Nós não temos que esconder nada de ninguém. Essas páginas e esses perfis são do ministério. Poucas são as coisas que eu coloco de coisas pessoais. Da minha família, da minha vida, são pouquíssimas as coisas que eu coloco pessoal ali naquelas páginas. São abertas. Nós não temos nada para esconder para ninguém. Então, vim para poder estar pedindo perdão, pedindo para poder tá explicando o que aconteceu, tentar explicar e tentar tirar algumas dúvidas. E se vocês que me acompanham ainda tiverem dúvida, porque eu tive pessoas que disse que estava me acompanhando, tem uma pessoa aí que falou que estava no meu vídeo de número 100 e ela começou a duvidar das doutrinas que eu estou usando dentro desse estudo, e depois dessa postagem ela ficou muito decepcionada e ela disse que estaria saindo. E eu fico impressionada como é que uma pessoa que assiste 100 vídeos meus, 100, eu não estou falando em 2, nem estou falando em 10, eu estou falando em 100. Uma pessoa que assiste 100 vídeos meus, uma pessoa ainda duvida da minha integridade,
como uma mulher de Deus ou do que eu estou seguindo. Eu fico impressionada, gente, porque a minha linhagem dentro desses 181 vídeos, que eu chamo de capítulos desse manual de como conquistar as promessas de Deus, buscando um novo estilo de vida, é uma só, é base bíblica. Então, Jesus, ele pregava nas sinagogas, que hoje seriam as igrejas. Jesus pregava nas igrejas, supostamente para crente, né? Jesus pregava nas igrejas, supostamente para crente. Ele pregava nas casas, e as casas que ele ia, as pessoas que não eram crentes se convertiam, né? Era exatamente o publicano, o ímpio que ele entrava e que se convertia, mas as grandes multidões, as grandes maiorias estavam todas nas ruas. As grandes multidões acompanhavam Jesus, era na rua. Não era dentro da igreja e nem eram em casas, eram nas ruas. E essas grandes multidões que estavam nas ruas era exatamente de um povo que não conhecia a Cristo. Era exatamente do ímpio que estava acompanhando Jesus, porque queria alguma coisa. E Jesus, ele não passava, Jesus, ele não andava nas ruas, no meio das pessoas ali que não tinham Cristo, expulsando o demônio de ninguém, gente. Ele não fazia isso. A não ser que chegasse para ele, a não ser que se manifestasse, a não ser que ele fosse curar alguém que pediu, porque a pessoa tinha que pedir. Alguém que pediu e que Jesus via que era demônio e expulsava o demônio para poder curar a pessoa. Então, assim, e Jesus, ele andava no meio deles. O que seria hoje? O que seria hoje as multidões na rua? Rua não é sinagoga, não é igreja. Rua não são casa, culto nos lares, não, é rua. Aqui está se falando de mundo, aí aqui está se falando de terreiro de macumba, de bar de gogô, de festas mundanas, de tudo, tá? Então aqui seria tudo englobado, tudo aqui, e era por onde Jesus andava. Jesus andava exatamente, porque Jesus diz, olha, eu não vim para eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quem são esses sãos? Não existe ninguém são. Deus diz que os olhos do Senhor passaram sobre a terra e não viu nenhum justo, nenhum são. Todos nós somos doentes, pecadores e precisamos de Cristo. Todos. Quando Jesus diz, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, Jesus quer dizer, eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de mim. Eu vim para aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem que precisam do verdadeiro arrependimento. Para esses eu vim. Então, Jesus encontrou esses daí, foram nas ruas, era nos bares, era nas festas mundanas, era e nós temos aprendido o amor de Cristo. A palavra de Deus diz claramente que nós temos que amar o pecador e abominar o pecado. Você ir pregar no centro espírita, você ir levar um testemunho, ou você ir louvar, ou você ir pregar num baile funk, ou num bar de gogô, ou num sei lá onde, em qualquer outro lugar, no centro espírita, como a gente foi, você fazer isso, você está levando Cristo para ali para dentro. Porque era por aí que ele ia. Porque quando você faz isso, você não está sendo conivente. Você não está sendo conivente com doutrinas de outras religiões. Você não está sendo conivente com doutrinas e crenças de outras religiões. O fato da gente ter ido no centro espírita, o fato da gente ter amizade, da gente gostar daquele povo, da gente ter amizade com os donos dali, isso não quer dizer que nós somos coniventes com as doutrinas que eles acreditam como certas na religião, na religião que eles acreditam, de forma alguma.
A mesma coisa quando quando você é amigo, ou quando você convive, ou você sai, ou qualquer coisa assim com uma pessoa, respeitar as pessoas como elas são, respeitar as limitações das pessoas, é você saber conviver com as pessoas, respeitando as limitações de cada um. Isso não quer dizer que você vai ser conivente com os erros das pessoas, conivente com doutrinas que as pessoas creem que não são as doutrinas bíblicas que você crê, que o evangélico, que o cristão crê. Então, isso não quer dizer nada. O fato da gente, Jesus diz que a gente tem que amar. O amor, eu comecei isso daqui falando do amor, João 3,16. A palavra de Deus diz que nós temos que ter esse amor em nós. É um princípio básico, elementar de um cristão. É o amor de Cristo em si. Cristo, ele amou. Cristo, ele não... Vamos lá. Eu falei, inclusive, que foi uma polêmica que alguém veio falar quando eu coloquei que eu iria desagradar alguns religiosos. Eu falei aqui em religioso, tá? Deixa eu abrir aqui para poder eu ver aqui. Eu falei em religioso. Então, quando você... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o texto, tá? O texto que eu coloquei aqui, tudo bem, eu achei o texto foi bastante agressivo, não no fato de querer agredir ninguém, mas foi pesado, mas eu vejo como a pura realidade dos fatos de hoje. Sei que muitos serão as críticas dos religiosos, mas não estou preocupada em seguir base teológica, mas sim em seguir base bíblica. Primeiro, pessoas vieram dizer para mim, pastora, a base teológica e a base bíblica é a mesma coisa. Veja bem, gente, não concordo com isso. Em termos, sim, tá? Numa grande maioria, sim. Sim, claro que a teologia, também não concordo com esse nome, teologia, estudo de Deus. Ninguém estuda Deus. Ninguém estuda Deus. Deus a gente busca comunhão, Deus a gente consegue conhecer dentro de uma vida com Ele, de uma vida de obediência a Ele, não de estudo. Deus, ninguém estuda Deus. A gente estuda a palavra escrita, que está aqui na Bíblia. A palavra escrita. Tudo que está aqui é verdade, aconteceu. Então, na teologia, a gente estuda isso aqui, a palavra que está escrita. Os livros da teologia, os livros de teólogos foram homens que escreveram, claro, baseado na palavra, mas foram homens que escreveram. A base bíblica é Deus. A palavra de Deus diz, não estou dizendo que você não faça teologia. O problema da teologia, o problema da letra, é você se firmar mais na letra do que na palavra rema, que é na palavra de Deus direto para você, é na tua comunhão com Deus, é na tua dependência de Deus e não de um estudo que você fez, de algo que você aprendeu. Esse é o grande problema, porque normalmente pessoas que não têm estrutura emocional, quando entram e fazem a teologia, eles querem aplicar aquilo por onde eles passam. Eles impostam logo a voz, eles vêm logo com palavras bonitas e tem a necessidade de dizer, eu sou um teólogo. A teologia não traz intimidade com ninguém, com Deus, não traz intimidade com Deus. O estudo da teologia não te dá intimidade com Deus. O que te dá intimidade com Deus é você receber o conhecimento de Deus através da palavra dele, rema direto para a tua vida e colocada em prática. Em prática. Então, Jesus diz, não seja só ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra.
A palavra de Deus diz que busque conhecimento e sabedoria mais do que ouro e prata, mais do que as coisas que você busca aqui nessa terra. Busca conhecimento e sabedoria de Deus. E a palavra ainda diz que o conhecimento e a sabedoria de Deus está na boca de Deus. Está na boca de Deus. Aonde é que está a boca de Deus? Está aqui. Isso aqui é a boca de Deus. Quando você abre a boca de Deus, ele vai falar com você. Então, lê a Bíblia com compromisso, lê a Bíblia com compromisso todos os dias e em sequência, e não quando você acha que pode, não quando você quer, e não simplesmente abrindo a Bíblia e fazendo isso daqui para poder ler, Deus fala comigo, e abrir a Bíblia como numa sorte. Não, lê a Bíblia com compromisso. Aí Deus vai te dar. Quando você lê a Bíblia com compromisso, porque você quer ter compromisso com Deus, compromisso é ler a Bíblia todos os dias em sequência. Então ele vai te dar o conhecimento dele, ele vai te dar a sabedoria dele. É um compromisso com ele. Ler a Bíblia e praticar a palavra, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. É isso que vai te dar compromisso, é isso que vai te dar intimidade com Deus. O compromisso com Deus vai gerar intimidade com ele. Eu falo sempre de Débora. Débora tinha compromisso com Deus através do povo de Deus. Débora, ela atendia o povo de Deus. Débora, ela amava aquele povo. Débora, ela cuidava daquele povo. Ela se intitulou mãe daquele povo, mais do que uma juíza, mais do que uma profissional que seja no tempo de hoje. Débora se intitulava mãe daquele povo, mãe do povo de Deus. Então Débora tinha compromisso com Deus, que gerou nela intimidade com Deus. Quando Deus disse, vá lá e diga a Baraque isso, Débora foi e Baraque disse, não vou, só vou se você for. Débora não perguntou a segunda vez para Deus, Débora não ficou na dúvida, Débora disse na mesma hora, eu vou. Por quê? Porque Débora sabia, conhecia o Deus que falou com ela. Ela tinha certeza, por quê? Porque ela tinha intimidade com Deus. E o que gerou intimidade com Deus na vida de Débora foi exatamente o compromisso que Débora tinha com Deus. Então, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, ter compromisso com o povo de Deus, ter compromisso. Quem é o povo de Deus pra gente hoje? Você não precisa ter título ou ter um cargo na igreja de forma alguma. Ter compromisso com o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Gente, o povo de Deus é a seara. O povo de Deus, quem somos nós para julgar? Meu marido, quando estava na droga, meu marido, quando estava lá na vida dele, que vocês conhecem lá, fazendo as coisas erradas, meu marido já era o povo de Deus, ele já era um homem de Deus, ele já era um escolhido de Deus. Todo mundo julgava, todo mundo condenava. Quantos não condenaram? Esse aí, se morrer, vai para o inferno. Esse aí não tem mais jeito. Esse daí é isso, isso daqui é aquilo. E ele já era um homem de Deus, ele já fazia parte do povo de Deus. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer, esse não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus? Quem somos nós para dizer isso? Quem somos nós para determinar? O povo de Deus é a humanidade, porque Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Todos nós somos criação de Deus, o melhor da criação de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos um povo de Deus. Tá lá. Quer falar em povo de Deus? Então vamos falar dos judeus. A maioria dos judeus não são convertidos. Grande maioria dos judeus não são convertidos. Mas não é o povo de Deus? Claro que é o povo de Deus. Então vamos entender uma coisa, não estamos aqui falando em salvação, não estamos aqui determinando isso, nós estamos falando de um povo que nós não conhecemos, por isso que nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, por isso que nós temos que pregar o evangelho por onde nós passarmos, por isso que nós temos que ser sal e luz dessa terra, por isso que nós temos que, aonde pisar a planta dos nossos pés, crer que Deus já está naquele lugar, por isso que nós temos que viver uma vida cristã 24 horas por dia, como diz o salmista no Salmo
Salmo 1, bendito aquele, feliz aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ou seja, buscar viver o evangelho de Cristo 24 horas. O que você fizer, perguntar, o que você julgar, se autoavaliar, se auto-julgar para saber se você realmente está sendo sal dessa terra e luz desse mundo, por onde você passar. Porque é um compromisso nosso, é uma responsabilidade nossa. Tivemos lá no centro, a dona do centro ligou, passou uma mensagem para mim no dia seguinte e ela falou para mim, foi linda a mensagem dela, e ela falou para mim, pastora, eu quero agradecer a vocês, foi bênção a palavra de vocês não têm ideia. Ela falou uma coisa muito interessante, ela falou, vocês não têm ideia da quantidade de ovelhas que vão seguir vocês. Foi isso que ela falou. Vocês não têm ideia da quantidade de ovelhas que vão seguir vocês. E ela disse, o pessoal do centro ficou tudo impactado, porque eles tinham eles falaram que tinham uma visão diferente, um julgamento diferente dos evangélicos. Então, vocês romperam com todos vamos dizer assim, os julgamentos diferentes, né? Que o espírita, que eles tinham com relação aos evangélicos. Então, assim, eles imaginavam outra coisa dos evangélicos e viram em vocês. Claro que ela usou palavras doces, né? Óbvio que não foi isso daí, né? Da forma com que ela falou, óbvio, ela foi muito educada, né? Mas é isso aí. E ela disse, vocês fizeram a diferença. Então, assim, é isso que eu e você temos que fazer. Nós temos a obrigação de fazer a diferença. A palavra de Deus, de Jesus, diz claramente, gente. Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim, a verdadeira religião para Deus, a verdadeira religião para Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas e se abster das coisas do mundo. Quem são os órfãos? São aqueles que não têm pai. Nós temos um pai. Aqueles que não têm pai, aqueles que não conhecem a Deus, esses são os órfãos. Quem são as viúvas? Nós temos um noivo. A viúva é aquela que não tem um noivo. É aquele que não conhece a Cristo. Então, cuidar exatamente do povo de Deus, da seara de Deus que está pronta. A palavra de Deus diz que a seara de Deus está pronta. A seara de Deus está pronta. E ele precisa levar os ceifeiros para a seara. Amém? Então nós temos que entender, gente, que a seara está pronta. E Paulo, quando diz a Timóteo, Paulo diz a tempo, Timóteo, e fora de tempo. Há tempo e fora de tempo. Quando Jesus passa ali naquela figueira, que Jesus procura um figo e não encontra, e ele amaldiçoa aquela figueira, que os discípulos ficaram impressionados que ele falou, ele disse, a palavra de Deus diz que elas tinham folhagens, né? E peraí, só um pouquinho, gente, estou caçando um negócio aqui. Elas tinham folhagens, tava parecendo que elas tinham bastante fruto, né? Porque elas estavam verdinhas, né? Ela tinha folhas, ela não estava seca. A figueira não estava seca. A figueira tinha muitas folhas verdes, só que ela não tinha fruto, não é verdade? Ela não tinha fruto. Mas se você for ver o texto, você vai ver que não era época de figo. Não era época de figo. Opa, peraí. Não era época de figo ali. Mas peraí, se não era época de figo, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Por que Jesus quis encontrar figo numa figueira se não era época de figo? Jesus estava comparando exatamente aquela figueira comigo e com você,
com a igreja dele. Porque na realidade, Jesus está dizendo assim para mim e para você, olha, é a tempo e fora de tempo. Nós temos que dar fruto a tempo e fora de tempo. Nós não temos que ser como aquela figueira que só dá frutos num período do ano. Não. A igreja de Cristo, ela tem que dar fruto a tempo e fora de tempo. E os frutos não é só, quando a palavra de Deus fala em fruto, não é só você vestir aquele que está nu, dar comida àquele que está com fome. Não. Fruto é tudo que você faz. São as tuas atitudes. Todas as tuas atitudes. Nós temos que dar fruto na nossa atitude. Como? Praticando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma semente. E quando a gente pratica, ela cresce e gera fruto. Fruto da prática da palavra de Deus em nós. E a palavra de Deus em nós é amor. A palavra de Deus em nós é perdão. A palavra de Deus em nós é perseverança. A palavra de Deus em nós é caminhar mais uma milha. A palavra de Deus em nós é não fazer acepção de pessoas. Tiago diz claramente que fazer acepção de pessoas é pecado. É pecado fazer acepção de pessoas. Então nós não podemos, tem que saber separar as coisas. Gente, eu queria ver um texto aqui que eu queria ver com vocês. Peraí. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, tá aqui. Peraí. Peraí, gente. Aqui, ó. Eu acho tremendo esse texto aqui de Paulo em Romanos. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios. Olha para cá. Não há diferença entre crente e não crente. Para Deus não há diferença de crente e não crente. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu falo muito isso dentro desse meu estudo. Nós não somos melhores do que ninguém, tá? Para Deus somos todos iguais. Não somos melhores do que ninguém. Simplesmente nós já tivemos o privilégio de conhecer a Cristo, tá? Mas nem por isso somos melhores do que ninguém. Tá? Então diz assim, olha, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que as pessoas vão invocar um Deus que não conhecem? Como é que eles vão invocar um Deus que não sabem? Vamos continuar. Que não conhecem. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como é que vão ouvir falar de um Deus que ninguém fala? Se você não pode ir pregar no centro espírita, se você não pode ir pregar dentro de um bar, se você não pode ir pregar, como é que eles vão conhecer? E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? É Jesus quem envia, é Deus quem envia. É Deus que envia os ceifeiros. E foi o Senhor que nos enviou àquele lugar. É Deus que nos envia dentro dos projetos. É Deus que nos envia nos pontos de droga. É Deus que nos envia nos bares de gogô. É Deus que nos envia. Se não forem enviados,
E como é que... Aqui tá aqui, né? Olha, vê bem. Olha o que a palavra de Deus fala. Olha, como, e como pregarão se não forem enviados? Então, quer dizer, pastora Deise e pastor Robinho não foi enviado por Deus naquele centro espírita para poder falar do amor de Cristo? Né? Aqui tá, a palavra está falando. Como está escrito, como são belos boas novas, né? Como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que verdadeiramente buscam e carregam Cristo em si através de quê? Através das atitudes, através dos frutos da palavra de Deus em nós, dos frutos de Cristo que habita em nós. Lembra, a figueira Deus amaldiçoou porque não deu frutos. Mas Jesus está dizendo assim, olha, vocês têm que dar fruto a tempo e fora de tempo. Não tem que ser só um tempo, não tem que ser só o tempo que você está na igreja, dentro da igreja, não. É muito fácil a gente pregar dentro da igreja, né? É muito fácil a gente subir num púlpito de igreja para pregar. É muito fácil a gente pregar para crente ou então para... É muito fácil, né? A gente não é criticado, a gente não é apedrejado, não é verdade? É muito fácil. Então, a gente não é julgado, né? Então, é muito fácil. Mas, a tempo e fora de tempo, como são belos os pés do que anunciam as boas novas, como pregarão se não forem enviados? Jesus está falando aqui enviados a todos os lugares, a tempo e fora de tempo. Se você vai para você ser luz, se você vai para você ser sal, então faça. Então, se você vai para poder ouvir, ou se você vai para poder participar, é diferente. Mas se você vai para você... Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ali na nossa igreja, ali no ministério, atrás da igreja tem do lado, 3 portas da igreja, abriu um como é que eu posso falar, gente? É porque eu não queria falar em nome aqui, porque pessoas, eu não quero ofender ninguém, pessoas que fazem isso ou gostam dessa prática, mas eu vou falar em templo pagão, tá? Templo pagão. Abriu lá um templo pagão que faz sacrifício de animais, que usam aqueles charutos e, infelizmente, maconha, e abriu ali três portas da igreja. E quando a gente chegava lá, eles estavam na porta e muito charuto, acho que até aqueles defumador, aquelas coisas, porque era um cheiro tão forte de fumaça ali que a gente tinha que entrar correndo para lá, mas entrava, fechava a porta ali, não entrava mais nada. E impressionante que era um local que era lotado. Pensa num local lotado. Não tinha lugar mais para estacionar carro. Quando a gente chegava lá, não tinha lugar para a gente estacionar, de tantos carros que tinham ali. Lotado, lotado, lotado. E muitas vezes, a gente estava ali dentro com meia dúzia de pessoas, com 4 pessoas, 6 pessoas ali dentro, fazendo culto. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve um momento só que eu senti o peso no reino espiritual. E eu pedi para que as missionárias fossem para a porta, lá de dentro, mas foram ali na porta para estar declarando, ministrando. Nós não temos aprendido que nós temos que lutar com as armas espirituais. As armas espirituais é que são poderosas em Deus, porque são armas de Deus, são armas espirituais. E são as nossas armas, são as armas que a gente tem que usar. E as armas de Deus, as armas poderosas em Deus, as armas espirituais, são armas, eu costumo dizer que o amor de Deus, não o nosso, o amor de Deus em nós, ele
ele é a arma mais poderosa contra Satanás. O amor de Deus em nós é a arma mais poderosa contra Satanás. Satanás, ele não suporta essa arma. Então as meninas foram para lá e começaram, e nossas armas é essa, Senhor, declaramos que esse povo é um povo teu, declaramos teu espírito de arrependimento sobre a vida dessas pessoas, declaramos que esse povo tem a mente de Cristo, declaramos que são homens e mulheres cheios da tua presença, homens e mulheres direcionados pelo teu espírito, declaramos a tua presença naquele lugar, declaramos o teu espírito naquele lugar, declaramos a tua... Então, essas são as nossas armas. E é assim que a gente luta. E é impressionante, gente, é impressionante que o tempo que a gente ficava ali fazendo culto, eles vinham direto, vinham pessoas diferentes, eles todos vestidos daquelas roupas, né, branca, com os turbantes na cabeça, eles vinham até a porta da igreja, olhavam para dentro para saber o que estava acontecendo ali dentro. Isso eram várias pessoas que faziam isso. Isso durante todo o culto, durante todo o louvor, durante toda a pregação, eles estavam lá. E eu de frente para a porta, quantas vezes eu chamei eles para entrar? Quantas vezes eu chamei eles para entrar? E, claro, infelizmente nunca entraram, mas eu chamava para entrar. Então eles vinham ali para saber o que estava acontecendo ali dentro. E eu pude entender que o poder de Deus era de uma forma tão tremenda ali, de uma forma tão tremenda ali naquele lugar, ali na Igreja Fé e Esperança, que o poder de Deus ali estava incomodando as trevas ali do lado. E a prova disso é que normalmente era no sábado, no domingo a gente estava lá e com o pessoal de rua, então eles estavam lá arrumando. E a gente sempre foi lá, a gente ia lá, levava pão, o pastor ia lá, levava sopa, macarrão, falava com eles lá, apertava a mão, abraçava, tirava uma foto. E a gente fazia isso, e teve um dia mesmo que até o pastor foi levar a sopa, se eu não me engano, ele pode entrar. Ele entrou, foi lá dentro na cozinha, colocou lá. Então, assim, isso quer dizer que a gente está com ecumenismo, isso quer dizer que a gente está sendo conivente com a crença deles, isso quer dizer que Deus ele não vai entrar com a gente ali quando a gente entrar? O que é isso? Com certeza Deus estava presente, está presente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, dentro de um mês, abriu 2 templos ali, pagão. Dentro de um mês, abriu um, não passou 15 dias e fechou, abriu o outro, passou alguns dias, eu acho que 2 finais de semana, e fechou também, tá? Então, o de trás também fechou. Não tem mais nada lá atrás também. Então, e isso por quê? Porque a gente não tem que ter medo, a gente não tem que fugir. A gente tem que ter o amor de Deus quando está em nós, o amor de Cristo quando está em nós, aonde a gente caminhar, a presença de Deus está ali. Aonde a gente for, a presença de Deus está ali. Dia de domingo, o que mais tem ali são os sinais e maravilhas de Deus ali naquele lugar. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas aceitando Jesus, pessoas chegando lá, pessoas de rua chegando lá com a sua Bíblia, sua canetinha que a gente dá lá, a Bíblia que a gente deu lá, para poder chegar lá para o culto do domingo. Pessoas que são curadas ali de câncer. Teve um rapaz que chegou ali com um câncer exposto, uma ferida exposta de um câncer de colo. Ele estava com uma ferida exposta atrás nos órgãos dele, eu creio que no ânus, estava com uma ferida exposta. Além disso, com uma ferida exposta no pé, que estava dando bicho, que ele foi atropelado e quebrou o pé, eles de rua, então eles não coisa, estava dando bicho aquilo. Ele chegou lá se arrastando, segurando, se sustentando num pedaço de ferro, tentando se sustentar num pedaço de ferro, se arrastando ali.
Quando ele terminou, eu falei, vem cá, que eu botei um andador que a gente tem lá, botei um andador lá, eu falei assim, isso aqui é para você, venha cá que eu quero orar por você. Ele veio, quando eu acabei de orar por aquele homem não sentia mais nada, aquele homem estava sentindo muitas dores, você imagina o que é isso, um câncer de colo, que já está com uma ferida exposta no ânus. Ele disse que a barriga dele, o tórax doía tudo, ele não podia nem tocar. Quando eu terminei de orar, ele batia na barriga dele e dizia, não estou sentindo mais nada. Eu perguntei, você está sentindo a ferida que estava atrás? Ele disse, não estou sentindo mais nada. Eu disse, você pode tirar o seu sapato aonde estava com o pé quebrado, o osso quebrado, exposto e as feridas com bicho, você pode tirar o seu sapato? Ele disse sim. Quando ele tirou o sapato, o osso estava colado e a ferida estava completamente sarada, não tinha mais nada, só tinha a cicatriz da ferida. Deus curou aquele homem na hora. Deus curou ali já pessoas que chegaram ali com a bacia quebrada, que não conseguia, chegou se arrastando com a bacia quebrada, saiu na hora, foi curado na hora, saiu gritando glória a Deus, aleluia. Tá tudo na postagem nas nossas páginas. Então, assim, o julgamento, é muito fácil a gente fazer um julgamento antes da gente conhecer as pessoas. Uma pessoa veio fazer um julgamento, aí eu falei, mas você ouviu a oração que eu fiz lá? Não ouvi não, mas de todo jeito é assim. Eu falei, não, você não pode julgar ninguém de todo jeito. Você não pode julgar ninguém porque você acha que não é. Você não pode julgar ninguém porque você realmente achou que... E você chega lá, botar numa postagem lá de alguém que você nem conhece ou aquilo que você... Não. Você pode perguntar, você pode entrar na página da pessoa para poder você conhecer a pessoa, você ver o ministério da pessoa, para poder depois você falar. Então, assim, é o que eu tô falando, gente, olha, na realidade, tá? Eu vim, não foi para mim falar mal de ninguém, tá? Eu não tô aqui para falar mal de ninguém, eu não tô aqui para ser conivente com doutrinas, a doutrina que nós pregamos, a doutrina que nós acreditamos, a doutrina que o Fé e Esperança acredita, a doutrina que o Fé e Esperança prega. Quem me conhece sabe, eu tenho aí 181 vídeos, eu tenho as pregações nossas que são todas gravadas, estão todas na minha página, estão aí os frutos do nosso trabalho, os frutos do nosso trabalho na igreja, os frutos do nosso trabalho no nosso propósito, que é os vídeos, os frutos do nosso trabalho no ministério, com o pessoal de rua, que temos um ministério também, para quem não conhece a gente, temos um ministério também com o pessoal de rua. Os frutos estão aí para qualquer um conhecer. Acha pouco? Entre em contato comigo. Fala, pergunta, não tem problema nenhum. Agora, não para vir me acusar, teve uma pessoa que ligou para mim, mas para vir me acusar. Com muito falando mansinho, mas nada para perguntar, veio me acusar e querer dar lição para mim de moral com teologia. Eu falei, não, o que é isso? Esse telefone é meu, essa página é minha, essa postagem é minha, peraí, assim não é assim não. Você entrar em contato comigo para você perguntar algo, para você me pedir alguma explicação de algo que você não está entendendo, e não para entrar também como o outro entrou aí, tudo que se intitula teólogos, que entrou aí vindo com gracinha, com pilerinha. Isso não é atitude de cristão, não, gente, pelo amor de Deus. Um cristão, ele fala sério, um cristão ele tem equilíbrio, um cristão ele tem senso, então ele tem temor a Deus em primeiro lugar. E não está chamando os outros de pastor espírita, ou o que é isso? Não, de forma alguma, eu não aceito isso não. Você está entendendo? Isso não é atitude cristã. Então, a doutrina que nós adotamos dentro do nosso ministério e por onde a gente passa são doutrinas bíblicas. Tá? Todo o meu estudo é tudo baseado na palavra. Eu provo na palavra. Eu não entendo como é que pessoas, como uma que entrou que falou que assistiu 100 vídeos meus e começou a duvidar de mim, de doutrinas. Depois de 100 vídeos, ela começou a duvidar de doutrinas. Por que não entra em contato comigo e fala?
Por que julga? Porque uma pessoa dessa, com certeza, se alguém chegar para ela e disser, você conhece a pastora Deise? Ah, conheço, mas olha, é isso assim, 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 assim. Vai falar mal de mim, vai pecar, gente. Para que isso? Entre em contato comigo, pastora, olha, eu estava te acompanhando, tô te acompanhando, gosto muito da senhora, porque você assistiu sem vídeo meu, porque gosta, né? Tava gostando. Gosto muito da senhora, mas olha, a senhora falou algo aqui que eu tenho minhas dúvidas se isso aqui é bíblico. A senhora pode me explicar? Tá? Então, com certeza eu vou explicar o que mais eu falo para vocês aí, gente. Tem dúvida? Coloca aí. Tem dúvida? Entra no meu Messenger pessoal. Tem dúvida? Meu WhatsApp tá aí, ó. Tá aí, ó. A Nádia acabou de colocar, tá aí. Meu WhatsApp é público para qualquer pessoa, só para mensagem, tá? Não para ligar. Mas meu WhatsApp é público aí, então não tem menor problema, gente. Tô aqui numa boa, tô aqui para. Não sou a dona da verdade, eu posso me enganar sim. E se você me convencer dentro da palavra que eu estou enganada, eu tenho humildade suficiente para te pedir perdão, entrar nos meus lives, pedir perdão para o grupo e retirar o que não é bíblico. Tá? Então, tenha humildade suficiente, porque se você me convencer dentro da palavra, a palavra, quando a gente fala da palavra, a própria palavra convence. Não tem como discutir com a palavra de Deus, não tem como questionar com a palavra de Deus. Então, se você me convence dentro da palavra, eu tenho suficiente humildade para me reconhecer e para me retirar o vídeo e pedir perdão ao pessoal no próximo live, tá bom? Sem problema nenhum, tá bom? Então, assim, mais uma vez, estamos... mais uma vez eu me deixo à disposição, tá? Se você ainda tem alguma dúvida, se você tem alguma dúvida com relação à pastora Deise, o que a gente foi fazer ali no centro, se você tem alguma dúvida, olha, gente, tá aí à disposição, tá bom? Gente, olha, aquele povo é uma seara de Deus, sim, tá prontinha para ser colhida, é uma seara de Deus. Eu sei que tem pessoas de lá me ouvindo. As portas da igreja 59, Pennsylvania Avenue, estão abertas para vocês. Eu tenho pessoas de lá do centro que estão me acompanhando nos meus lives, que estão dentro do propósito. Eu tenho outros espíritas também de outras religiões, pessoas que não têm. Entrou uma pessoa, eu fiquei maravilhada. Eu amo essas coisas. É por isso que Deus permite acontecer. Eu fico maravilhada com isso, gente, maravilhada. E ela falou assim, tá aí, tá numa das minhas publicações, ela colocou assim, pastor, mais ou menos assim, pastora, eu não sou, não, eu só queria saber, porque eu nunca vi a senhora pregar em centro espírita e tal, não sei o que, mas tudo bem, pastora, eu acho até legal, porque eles fazem, né, eles fazem um trabalho bonito de caridade e tal. Olha, eu não sou espírita, não, eu não sou crente também não, eu também não sou católica não, mas olha, eu tô assistindo teus vídeos, eu tô fazendo propósito e eu tô querendo, sabe, seguir o Evangelho de Cristo. Quer dizer, gente, olha para aí, você está entendendo? Pessoas entram no nosso propósito, pessoas começam a assistir. Eu tenho inúmeras pessoas, eu tenho várias pessoas que tinham mais de 20 anos. Eu tenho uma que tinha 25 anos que estava afastada de Deus, ferida, afastada de igreja. E voltou depois que entrou no propósito. Pessoas que não conheciam a Cristo se batizaram já dentro do propósito. Pessoas que não... O que eu mais tenho, pessoas que estavam afastadas, feridas. Eu tenho uma pessoa que ele estava afastado há 12 anos, se eu não me engano, 12 ou 15 anos, afastado com a mágoa no coração do pastor tão grande. Conversei com ele, liguei para lá, conversei com ele, com a esposa dele, pois eles foram na mesma igreja, fizeram um acerto, pediu perdão para o pastor, perdoou o pastor e hoje continua na mesma igreja, voltou para Jesus. Então, assim, eu tenho vários testemunhos, fora cura, libertação, que eu acho tremendo a transformação do ser humano, a salvação do ser humano. Sabe, a pessoa conseguir liberar um perdão, a pessoa conseguir, hoje mesmo, eu estava falando com uma pessoa, mandou uma mensagem para mim, e ela mandou uma mensagem, eu vi uma coisa
um amor tão grande no coração, é o jeito dela falar, é o jeito dela falar. Eu entendo quando ela falava para mim, pastor, eu não sei mais ficar sem a senhora, eu não sei mais ficar sem a senhora, eu entendo que ela não sabe mais ficar sem os vídeos, ela está deixando de tomar remédio para dormir assistindo os vídeos, ela tem mudado a vida dela, ela está feliz assistindo os vídeos dentro do propósito. Então eu estou vendo pessoas mudarem, pessoas serem transformadas, pessoas serem curadas de depressão, de ansiedade, pessoas serem curadas de enfermidades, pessoas serem, sabe, e isso que me deixa feliz, gente, isso me deixa feliz demais. Pessoas dizer para mim, pastora, gente, teve uma que eu achei lindo, ela estava afastada da igreja e quando foi um dia, ela estava indo para a igreja, para o culto dia de domingo, não sei quantos anos depois que ela não ia para a igreja, e ela passou uma mensagem para mim, ela passou uma mensagem, pastora, eu agradeço a Deus a tua vida, sabe para onde é que eu estou indo agora? Para a igreja, pastora, depois de não sei quantos anos fora da igreja. Olha para aí, gente, olha que coisa linda, você está entendendo? E assim, deixa eu ver o que Carla está falando aqui. Deixa eu ver o que Carla está falando aqui. Carla, pastora, sou católica e há muito tempo afastada da igreja. E estou aqui e me sentindo muito bem e sentindo a presença de Deus. Você está vendo? Então, assim, olha aí, Carla falando, sabe? Então, assim, gente, olha, isso daí é que me deixa feliz. Isso é que me deixa feliz. Porque Deus é presente nesse estudo, Deus é presente nesse lugar. Então, as pessoas sentem que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Eu estou aqui como um vaso sendo enviada por Deus para poder fazer como fui enviada no Centro Espírita e já falei para Débora, eita, desculpa, falei lá para o pessoal do centro, o dia que quiser pode chamar de novo que a gente está lá. Tá? Então, assim, não tem isso comigo não, gente. A gente tem que entender que é a tempo e fora de tempo. Nós temos que dar fruto a tempo e fora de tempo. Não é só quando a gente está na igreja fantasiado de crente. Não é só quando a gente bota uma Bíblia debaixo do braço para fazer uma visita. Não. Nós temos que dar frutos a tempo e fora de tempo. Seja lá onde você andar, você tem que estar preparada. Esse negócio de dizer, eu tenho que me consagrar para ir em tal lugar, eu tenho que me consagrar para fazer não sei o quê. Crente tem que estar consagrado 24 horas, tá? Daniel, ele estava consagrado 24 horas, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que 3 vezes por dia ele se prostrava diante de Deus, diante da janela aberta para Jerusalém, era o quê? Diante da face de Deus. Daniel se prostrava 3 vezes por dia. Hoje, você não precisa se ajoelhar e se prostrar diante de Deus 3 vezes por dia, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Daniel, a janela de Daniel estava de frente para Jerusalém, ou seja, a presença de Deus. Por quê? Porque Jerusalém é você, a presença de Deus já tem que estar em você 24 horas por dia, amém? Então, nós temos que estar na presença de Deus consagrado 24 horas por dia, a nossa vida tem que ser uma consagração. Quando a palavra de Deus diz que a verdadeira religião para Deus é cuidar dos órfãos, da viúva e se abster das coisas do mundo. É isso aí. Nós temos que nos abster das coisas do mundo 24 horas por dia. Se abster das coisas do mundo é o processo de santificação. O processo de santificação. Quando você aceita Jesus e entra dentro de um processo, é um processo de santificação. Santificação é um processo. Jesus morreu e ressuscitou para nos santificar. Amém? É um processo. Então esse processo é dia a dia, passo atrás de passo. É um processo. Nós temos que estar consagrados 24 horas, porque Deus pode precisar de você a qualquer momento e Ele quer contar com você. Deus pode precisar de você dentro de uma padaria, Deus pode precisar de você na rua, Deus já precisou da gente na rua, passando na rua, eu e o pastor Robinho, vimos um dia de muito frio, não estava nevando, mas tinha muito gelo acumulado, de muito frio, e a gente passando na rua, vimos uma pessoa caída no chão, numas escadas, para subir para uma porta. E caída ali, deitada ali, pastor Robinho viu, eu estava dirigindo o nosso caminhãozinho, eu parei o caminhão, pastor Robinho desceu, quando eu estacionei o caminhão, que eu fui até ele, ele chegou, ele falou assim, ele já tinha botado o rapaz para baixo, tirado da escada, estava deitado no chão, e o pastor Robinho falou assim, liga para o 911 porque ele está morto. Eu falei, você tem certeza? Ele disse, tenho, já
tirei a pulsação dele, já fiz de tudo aqui, ele não reage, ele tá morto. Liga para o 911, eu peguei e liguei. Eu falei, olha, tá assim, tal lugar. Aí quando eu desliguei o telefone, eu falei assim, agora bota a mão aí, vamos orar por ele. Mas vamos orar, eu digo sim, vamos orar, vamos exercer a nossa fé aí, em nome de Jesus. E começamos a orar, expulsando o demônio de morte dali daquele rapaz. E daqui a pouco chegou um policial, quando o policial chegou, viu o nosso caminhãozinho parado, com as luzes brancas lá acesa, e falou, vocês são os pastores de debaixo das pontes, né? Eu falei, sim, somos nós mesmo. Aí ele ficou lá, a gente lá, orando pelo rapaz que estava lá no chão, e ele lá em pé, olhando. Chegou um outro policial, os dois ficaram conversando, enquanto a gente estava lá, orando pelo rapaz. Antes da ambulância chegar, Deus devolveu a vida àquele rapaz para a glória de Deus. Quando chegou a ambulância, chegaram 3 ambulâncias, a única coisa que eles fizeram foi tirar a pulsação do rapaz para ver como é que ele estava e dispensar o rapaz ali mesmo. Tá? Então, você tem que estar pronto a tempo e fora de tempo. Temos que dar frutos a tempo e fora de tempo. Nós temos que ser cristãos a tempo e fora de tempo. Amém? Porque temos que estar com uma vida consagrada a tempo e fora de tempo. Uma vida consagrada não é uma vida sem estar na prática do pecado. Porque o cristão, a diferença é que quando ele faz algo errado, o Espírito Santo de Deus convence ele e ele faz acerto na mesma hora. Amém? Então temos que estar numa vida de consagração. Uma vida de consagração é uma vida de perdão, é uma vida de amor. E lembre-se que perdoar é a prática do amor de Deus em você. Então, quando a gente perdoa alguém, nós estamos praticando o amor de Deus em nós. Isso é a prática da consagração. Isso é uma consagração constante. O perdão, o amor, o orar por aquele que intenta o mal contra você, o abençoar aquele que te amaldiçoa, o caminhar mais uma milha, o dar a segunda face. Isso é uma vida de consagração. Amém? Uma vida de leitura da Bíblia com compromisso, todos os dias em sequência, lendo, ouvindo, praticando a palavra de Deus. Isso é uma vida de consagração. Assistir os vídeos da pastora Daisy, entrar no nosso propósito, assistir, ouvir e praticar. Isso é uma vida de consagração. Amém? Então nós temos que ter uma vida de consagração constante, diária, porque Deus está aqui, olha, precisando para alguém para ser enviado. Amém? Está aqui, ó. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Como é que vão invocar aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? Lembra daquela moça que falou, vocês não dizem que Jesus veio para os doentes? Então, por que vocês não querem vir aqui no centro espírita para curar a gente? Olha aí, tá vendo? Ela falou para um crente, uma crente, tá? Que veio questionar por que a gente foi lá no centro espírita. E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É Jesus que envia, é Deus que envia. Amém? Agora, para ele te enviar, é preciso que você busque uma vida de consagração. É preciso que você permita que Deus te prepare. Amém? Arrependei-vos e eu vos restaurarei para que me sirvas. Amém? A restauração de Deus é um processo. E é dentro desse processo que a gente tem que estar 24 horas. Porque isso aqui é carne, ó. Isso aqui é carne. A gente tem que estar vigiando. É por isso que Jesus diz, negar o teu eu a cada dia. Quem não negar o seu eu a cada dia, pegar a sua cruz, que são as provações, não é digno de me seguir. Amém? Então, você quer ser discípulo de Cristo? Tem que negar o teu eu a cada dia. O teu eu diz que você não deve perdoar, não? Você diz para ele, você vai ter que... Eu esmurro a minha carne e torno ele minha serva. Você não quer, não? Mas eu quero. Boto você debaixo do meu pé e perdoo sim. E amo sim. Caminho mais uma milha sim. E vou fazer o bem sim. E vou obedecer a Deus sim. E vou pregar o evangelho a tempo fora de tempo sim. Amém? E esmurrar a tua carne. Amém? Fazer como Paulo falou. Então, Jesus diz que a gente tem que negar a tudo, renunciar a tudo que nós temos, tudo que nós temos para poder seguir a Ele. Amém? Renunciar às coisas do mundo, temos que fazer. Isso é uma vida de renúncia, é uma vida de consagração, tá? E nós temos que viver a gente tem que ter um jejum constante.
a gente tem que ter leitura da Bíblia diário, a gente tem que ter uma vida de obediência à palavra de Deus diário, amém? Para que arrependimento diário, julgar a gente mesmo, olhar para dentro da gente, fazer uma autoavaliação diária de tudo que você fez durante o dia. Costuma fazer isso. Isso daqui é uma prática do que a gente está aprendendo para buscar um novo estilo de vida, amém? Uma das coisas é fazer uma autoavaliação diária. No final do dia, te autoavalia, vê o que você fez durante o teu dia, vê aonde você acertou e aonde você errou. Aonde você errou, busca o verdadeiro arrependimento, busca o arrependimento, se arrepende, pede perdão a Deus, faz acerto com a pessoa que precisa ser feito e busca sair do pecado, amém? É isso daí que é uma vida de consagração, é isso daí que é uma vida de oração, uma vida constante de oração, uma vida constante de oração, uma vida constante de jejum, a prática normal dela. Separa o dia certo que você quer jejuar, uma coisa, a tua vida de oração, a tua vida de leitura da Bíblia, a tua vida de consagração para fazer o nosso propósito, amém? Então, tá aí o passo a passo, gente, para quem quiser, tá certo? Então, olha, nosso Deus, passei direto, gente. Vamos encerrar. Nosso Deus. Meu Deus, como já é tarde. Me perdoa, gente. Eu ia falar sobre uma coisa, mas eu vou falar semana que vem, tá bom? Sobre esse filme aqui que tá aparecendo aí no Netflix aí, Escarnecendo de Jesus. Eu queria falar um pouquinho sobre isso daí, tá? Mas eu vou falar no próximo live, tá certo? Vamos orar, gente. Tá bom? Vamos orar. Me perdoa aí, gente, o tempo que eu passei direto. Me perdoa, tá? Pastora Deise, é uma bênção. Vocês têm que me ajudar. Tá, pastora, já tá muito tarde, pastora, pastora. Aí eu tenho que olhar de vez em quando aí e ver vocês falar, tá bom? Me ajuda, gente, pelo amor de Deus. Vamos orar, gente. Se você tem algum problema de saúde, algum problema de enfermidade, coloca a mão e vamos orar agora, tá bom? Se você quer representar alguém, faça a mesma coisa. Se você tem algum problema de transtorno na mente, coloca a mão na tua cabeça. Se você precisa de alguma libertação, coloca a mão no teu coração, tá bom? Que eu quero orar por você nesse momento. Se você pode, fecha teus olhos. Se você não pode, permanece ele aberto e recebe de Deus através da minha vida, tá bom? Pai Santo, ainda na tua presença, Deus, coloca a minha vida, eu coloco o teu povo que me ouve nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Te dou graças, Senhor, pelo privilégio de te servir, te dou graças, Pai, pelo privilégio de estar falando com o teu povo, falando da tua verdade, Senhor, pelo privilégio, Deus amado, de termos a tua presença em nós, de sermos o templo do teu Espírito, Pai, de poder pregar e viver o teu amor, Senhor, por opção, Deus amado, é uma opção nossa, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo aborto espontâneo, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de pânico, de medo, de bipolar, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de sono demoníaco, quando as pessoas estão assistindo meu vídeo, ou então lendo a palavra, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de depressão, de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo, todo espírito de insônia, todo espírito de angústia, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, toda frieza espiritual, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de droga, de violência doméstica, de divórcio, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de álcool, de cigarro, de pornografia, de adultério, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de jogo, de mentira, de engano, de prostituição, de violência. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de suicídio, de opressão maligna, de conflito sexual nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, nos adultos, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito imundo de autismo, repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito imundo de síndrome de Down, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado, esquizofrenia. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de demência, de Alzheimer, de tontura. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de mal de Parkinson, esclerose múltipla, miastenia graves, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai queimando, Pai, em nome de Jesus, vai queimando toda enfermidade na mente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai queimando, Senhor, toda ansiedade, meu Pai, todo espírito de depressão, de morte, Senhor, de suicídio, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai.
Deus amado, toma nas tuas mãos a causa na justiça do teu povo, Senhor. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece cada pessoa, o Senhor conhece cada causa, pois a tua palavra me diz, Senhor, que o Senhor é soberano sobre todos os reinos dos homens, Pai, podendo constituir qualquer um sobre qualquer um deles. Constitui, Senhor, essa pessoa sobre o reino da imigração, constitui essa pessoa sobre o reino de família, de justiça familiar, de trabalho, de civil, de criminal, de qual for, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. O Senhor pode todas as coisas, Tu és o advogado, Tu és o justo juiz, meu Pai. Essa pessoa que está sendo acusada injustamente, toma essa causa nas Tuas mãos, Senhor, libera essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cumpre com os Teus propósitos, Senhor amado, na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Senhor, fecha portas, Deus amado, que não são tuas na vida dessa pessoa, Pai. Abre portas tuas, Senhor. Abre porta de trabalho, abre porta do casamento, do filho, Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Abre a madre desta mulher, Senhor, que tanto quer um filho, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Estende as tuas mãos e toca a madre da Fernanda, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abre a madre da Fernanda, Pai, glorifica teu nome, Senhor. Trata ela, trata o caráter dela, trata ela, Deus amado, para que ela possa receber, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua herança no ventre dela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, abre porta de casa própria, Senhor, de um lugar para abrir o templo, Senhor, o ministério, Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe, Pai, a necessidade do teu povo, Pai. Senhor, eu ainda te peço pela vida sentimental do teu povo, eu rompo com toda a maldição na vida sentimental do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Libera uma varoa para esse varão, Senhor, uma varoa tua para esse varão que quer casar, Pai. Libera um varão teu para essa varoa que quer casar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, abençoa, Pai, abençoa o casamento, abençoa, Senhor, toma nas tuas mãos os casamentos, as famílias, os filhos, Pai. Senhor, como o diabo tem bombardeado as famílias, Senhor, com o espírito de engano, com o espírito de prostituição, com o espírito de violência, de divórcio, de pornografia, de sexo ilícito, meu Pai, tem misericórdia, estende as tuas mãos, Senhor, sobre as famílias, Pai, restaura os casamentos, eu repreendo todo o mal, toda obra maligna nos casamentos, contra os casamentos, para divórcio, em nome de Jesus Cristo. Esse varão ou essa varoa que já saiu de casa, Deus, em nome de Jesus, que o teu espírito de arrependimento esteja sobre cada um que está me ouvindo nesse momento, que seja sobre cada família, Pai, sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos, Senhor, em nome de Jesus, que haja nas famílias, Senhor, que volta o coração dos maridos para o coração das esposas, o coração das esposas para o coração dos maridos, Senhor. Deus amado, que haja mais tolerância entre os casais, nas famílias, que haja mais diálogo, que haja mais amor, mais compreensão, Senhor, que haja, Deus amado, mais respeito, meu Deus, mais perdão, Senhor, que haja o arrependimento verdadeiro, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, toma nas tuas mãos a Zeni, Pai, o marido da Zeni, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, derrama do teu espírito de arrependimento, Pai, sobre o esposo da Zeni, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. É o Senhor quem convence, Pai, que ele volte, Senhor, em nome de Jesus. Leva a Zeni, Senhor amado, a fazer esse nosso propósito, Deus, para ela aprender verdadeiramente a ser uma serva, uma esposa sábia, Deus, na tua presença, Senhor, para poder receber o marido de volta, Deus. Nada, absolutamente nada, Senhor amado, é impossível para o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, eu repreendo todo vício de jogo, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, visita os filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, limpa a mente dos jovens, das crianças, dos adolescentes, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, derrama do teu espírito de arrependimento, Pai amado. Deus amado, em nome de Jesus, limpa, retira toda a mágoa, Deus, do coração, Senhor, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Retira toda a mágoa, Deus, em nome de Jesus. Retira todos os complexos, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de suicida, de morte na vida dos filhos, na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, do adulto que me ouve nesse momento, em nome de Jesus Cristo.
Cristo. Deus amado, eu ainda te peço, Pai, pela saúde física, Senhor, do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor amado, o filho de Vilma, Deus, eu não o conheço, mas o Senhor conhece. Dá livramento, Deus, em nome de Jesus. Traz a Vilma, Deus amado, para o nosso propósito, Senhor, para que ela possa aprender a ministrar sobre o filho dela, a ministrar sobre a família dela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, buscando ser uma esposa sábia, uma mãe sábia, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos ensina, Senhor, nos direciona dentro desse estudo, meu Pai, dentro do nosso propósito, Senhor, a sermos diferentes, Pai, a fazer a diferença, Senhor, para que o Senhor possa caminhar conosco, Deus amado, e para que possamos ser luz e sal por onde nós passarmos, Pai. Senhor, toca agora, Pai, em nome de Jesus, que não seja a mão dessa pessoa sobre o corpo dela, mas que seja a tua mão, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito imundo no sangue dessa pessoa, toda HIV, toda diabetes, colesterol alto, pressão alta, triglicerídeo alto, câncer no sangue dessa pessoa. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, toca, Senhor amado, no estômago dessa pessoa, Pai, tira toda enfermidade no estômago dessa pessoa, Deus, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, vai queimando, Senhor amado, toda enfermidade na pele dessa pessoa, nos ossos dessa pessoa, meu Pai, vai tirando toda enfermidade, Deus, em nome de Jesus, vai tocando na bexiga, eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda incontinência urinária nessa pessoa, em nome de Jesus. Eu repreendo todo câncer no reto, na próstata, todo câncer generalizado nos seios, nos ovários, no útero, todo câncer em qualquer órgão do corpo dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai tocando, vai queimando, Pai amado, vai tirando todo o câncer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tocando nos pulmões dessa pessoa, Pai, no fígado dessa pessoa, Senhor, vai tocando nos rins, na vesícula, Deus, vai tirando toda infecção, toda inflamação, toda pedra, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando na coluna dessa pessoa, meu Pai, todo desvio sai agora em nome de Jesus Cristo. Todo problema nos ossos vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Deus amado, todo problema no intestino, grosso, delgado, câncer. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. No coração, Pai amado, vai liberando as artérias, Senhor, vai trazendo para o tamanho normal o coração que está inchado. Vai tirando toda enfermidade. Deus, o Senhor pode fazer o transplante do coração dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, toca no pâncreas, tira todo o pólipo, mioma, Senhor, do útero, do ovário, do pâncreas, na pele, Senhor, dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de cegueira e de surdez dos olhos, dos ouvidos dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Todo problema nas juntas, vai tocando, Senhor, vai tocando no joelho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tirando toda infecção, inflamação, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de paralisia no corpo dessa pessoa, nas pernas, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando na garganta, Senhor, vai tirando toda infecção, toda inflamação, toda rouquidão, Pai amado, todo caroço, todo câncer, vai tocando, vai queimando. Em nome de Jesus, eu repreendo toda asma na vida dessa pessoa, enfermidade nos pés, nas mãos, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Nervo ciático, vai tocando, Pai, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, problema nas varizes, hemorroida, Senhor, vai tirando, Senhor, hemorragia, eu ordeno agora, cessa agora, hemorragia, em nome de Jesus Cristo, vai tirando toda hérnia, Senhor, todo hiperativismo, Deus, todo espírito de convulsão, de epilepsia, todo espírito imundo que convulsiona o corpo dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse adulto, eu ordeno agora, sai em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo o terror noturno, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda dor na cabeça, toda opressão maligna na cabeça dessa pessoa, eu ordeno agora, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço uma bênção especial para os aniversariantes do dia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar derramando sobre os aniversariantes, meu Pai, de hoje, Senhor, as bênçãos vindas do Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa, Deus amado, e entrega, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entrega a salvação, a libertação, a cura, portas abertas, o Senhor sabe, Pai, em nome de Jesus
Jesus, Senhor. Eu abençoo o teu povo, Pai, eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu casamento, tua família, teus filhos, eu abençoo tua vida financeira, tua vida profissional, eu abençoo tua saúde, tuas finanças, eu abençoo a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que você é uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher que edifica o teu lar. Eu declaro que você é o sacerdote do teu lar, o cabeça da tua casa, o provedor da tua família, um homem cheio da presença de Deus. Eu declaro teu casamento restaurado, liberto, eu declaro você liberta em nome de Jesus Cristo, curada em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos, Pai, teu povo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, gente, entra no propósito, você que não entrou ainda, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, peço a você, agradeço pelas pessoas que têm ofertado no Fé e Esperança, tá bom? Você que não ofertou, oferta no Fé e Esperança, a gente trabalha com pessoas que estão na rua, moradores de rua, tá? E precisamos da tua ajuda financeira, tá bom? Abençoa, tá aí nossas contas no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Qualquer dúvida, meu WhatsApp também tá aí, tá certo? Posso te acompanhar se você precisar, dentro do nosso propósito, posso te acompanhar sim, se você precisar. Quer falar comigo? Entra no meu Messenger, manda mensagem para mim aí mesmo, ou então manda uma mensagem pro meu WhatsApp, assim que eu puder, eu te retorno, tá bom? Bom, gente, vamos receber a bênção apostólica. Carla, querida, seja super bem-vinda, tá certo? Começa aí o nosso propósito, se não começou ainda, certinho lá, um vídeo por dia, tá bom? Começando do primeiro, lê a Bíblia em sequência todos os dias, começa de Mateus, tá certo? Todos os dias em sequência, e Deus vai falar contigo de uma forma tremenda, amém? Vamos receber a bênção apostólica, gente, que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, seja com os nossos familiares, com todas as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, as famílias dos pastores, seja com os nossos governantes no Brasil, aqui nos Estados Unidos, Portugal, em todas as nações, seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, e nós como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos, que temos nas nossas mãos a chave do reino de Deus, e que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor ligará no céu. Nós dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas, em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Gente, olha, não esquecendo que amanhã é sexta, temos culto na 59 da Pennsylvania Avenue em Newark, às 7h30 da noite. No sábado temos culto também, tá bom? Amanhã é culto de oração. No sábado temos culto também, no mesmo lugar, 59 da Pennsylvania Avenue, de 7h30 também. E no domingo temos o trabalho com o pessoal de rua. Se você quer conhecer, quer ir lá, quer participar, quer levar sua doação, quer levar roupas de frio, tá aí, o pessoal tá precisando, tá bom? Alimento, tá aí, ó. Entra em contato comigo para saber o que a gente precisa. Vai lá, botar a mão na obra com a gente lá e fazer, quer ir cantar? Vamos lá cantar para Jesus. Se for em inglês, melhor ainda, tá bom? Então vamos fazer a obra junto. Tamo lá, 59 da Lafayette Street, 59 da Pennsylvania Avenue, em Newark, New Jersey, amém? Gente, olha, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia. Um beijo no teu coração. Estamos juntos amanhã, vou estar fazendo live, tá bom? Do nosso culto amanhã às 7h30 da noite. Quem tá longe, que não pode. Quem tá aqui pertinho da gente, não, sai da comodidade, vai lá na igreja, tá bom? Pra gente ter uma comunhão juntos e adorar a Deus junto, no mesmo espírito, tá bom? Deus abençoe. Vocês aí, do pessoal do centro, do Seara do Bem, gente, olha, 59 Pennsylvania Avenue, tá bom? Sexta e sábado, 7h30 da noite, estamos de coração, de braços e portas abertas para vocês lá com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês, ficam na paz, bye.